Fala aí pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dúvida do Alexandre, aluno nosso que ele mandou lá na comunidade. Falou: boas noites galera, tô aqui para pedir uma ajuda, como que eu faço uma galeria de imagens com categorias onde o cliente possa fazer atualizações por conta própria. E aí o que eu pensei? Putz, talvez não esteja muito claro para algumas pessoas como que você faz para o seu cliente editar as fotos do site que você criou. Qual que é o contexto? Você foi lá, criou todo um site para o seu cliente e aí ele precisa adicionar novas fotos da galeria. O que você faz? Você dá acesso total ao Elementor e ele tem a chance de cagar todo o seu site, desculpa o termo, mas ele pode mexer ali e acabar deletando uma seção que não era para deletar ou mexer em alguma coisa que não era para mexer? Ou existe outro modo de você dar esse acesso? E é justamente isso que eu vou falar aqui com vocês no vídeo de hoje. Porque dessa forma que eu vou te mostrar, o seu cliente vai conseguir editar várias coisas do site dele sem correr o risco de editar coisas que ele não devia, tá bom? E é claro, como eu estou respondendo a dúvida do Alexandre, eu vou usar como base aqui a galeria de imagens com categorias que ele pediu. Mas você vai conseguir fazer isso para qualquer outro widget do Elementor e do Elementor Pro, beleza? Ó, para você seguir esse tutorial, eu estou usando aqui como base uma página que eu fiz no Elementor e aí aqui, ó, eu criei aqui justamente para o Alexandre uma galeria de imagens. Sim, essa é a galeria mais louca que você já viu, é só para fins didáticos, mas eu botei aqui o widget do Elementor Pro, mas poderia ser qualquer outro, mas o widget do Elementor Pro de galeria. Arrastei ele aqui para cá, fiz algumas modificações de layout para ele ficar aqui junto dentro dessa identidade visual que eu estou criando para essa página e botei umas fotos aleatórias. Então, como eu falei, essa é a galeria mais louca que você já viu. Tem fotos de casa, tem fotos de sites de alunos nossos e tem fotos de logotipo que vieram aqui com o Elementor. E o que acontece? Se a gente passasse o acesso para o nosso cliente dessa forma, ele poderia vir aqui em estilo e putz, deixa eu ver o que acontece quando eu coloco essa borda aqui. E aí ele salva, e aí o site fica esquisito e ele não sabe porquê. E aí você talvez tenha que editar isso, ele fale com você. Enfim, você não quer esse tipo de coisa. Você quer que ele possa acessar o site, ele consiga trocar essas fotos aqui, a ordem delas, se ele quiser, talvez até o nome aqui das galerias, algumas edições simples de texto, mas que ele não consiga fazer edições muito significativas de layout. E como que a gente faz isso? Eu vou voltar aqui no nosso painel do WordPress. Estou considerando que você já sabe mexer nisso aqui, sabe mexer no WordPress e no Elementor. Se você não sabe, dá uma olhadinha em outros vídeos que a gente tem o passo a passo aqui detalhado de como você criar suas primeiras páginas, beleza? Ó, no painel do WordPress, eu vou vir aqui em primeiro usuários e eu vou clicar aqui em adicionar novo usuário, porque a gente vai criar um usuário dedicado para o nosso cliente. Então você pode dar aqui o nome que você quiser, coloca o e-mail, você pode definir uma senha ou não, ele vai receber essa senha por e-mail se ele quiser trocar, e você vai colocar aqui uma outra função que não seja administrador, porque como administrador ele vai ter acesso total. A gente geralmente dá um usuário administrador e eu crio também um usuário editor aqui para ele. Eu já tinha criado um usuário editor aqui para mim, então tem o nosso da Escola de Sites e um usuário editor como teste, e nesse submenu deles aqui a gente vai vir aqui em gerenciador de funções. É por aqui que a gente consegue definir quais usuários têm acesso ao editor do Elementor e qual é o tipo desse acesso. Então, para o usuário do tipo editor, que foi o que a gente criou aqui para o nosso cliente, que eu usei como teste, a gente vai clicar aqui e eu vou habilitar essa opção. No seu caso deve estar assim, eu já tinha habilitado, né? Mas você vai clicar aqui nessa opção de Access to Edit Content Only. Então, esse tipo de usuário consegue ter acesso ao editor do Elementor, mas ele só consegue editar conteúdo e não design, que é exatamente isso que a gente precisa. Então ele consegue alterar os textos, mas não consegue alterar, por exemplo, a tipografia, o tamanho, a cor do texto. Consegue editar as imagens, mas não consegue editar ali a parte estética das imagens. Exatamente isso que a gente quer. Se você foi mais a fundo, seguiu lá o curso Sites Lucrativos e vendeu um blog lá para o seu cliente por 3, 4 mil reais, o que você pode fazer, o que a gente ensina lá no curso, é ainda tirar o acesso de editor, por exemplo. Se você construiu o blog na forma correta, o seu cliente ou a pessoa que vai criar as postagens nem precisa ter acesso ao Elementor, fica um painel um pouco mais clean, então poderia habilitar essa opção. Nesse caso aqui, respondendo a dúvida do Alexandre, a gente vai usar aqui só o Access to Edit Content Only e eu vou clicar aqui em salvar alterações. Prontinho, uma vez que isso foi feito, a gente vai testar, né? Então vamos entrar aqui numa outra conta, agora eu tô logado com aquele meu usuário de editor somente, e aí você já pode perceber que esse painel tá um pouco mais enxuto. Ele não aparece aqui, por exemplo, a edição do Elementor, aqui os modelos do Elementor, ele tá bem mais direto ao ponto, somente as configurações de página aqui, posts e mídia. Dependendo do caso, às vezes a gente ainda restringe algumas outras funcionalidades
pelo WordPress, mas nesse caso aqui vai ser suficiente, tá? E aí, é claro, você precisa entender a necessidade real do seu cliente, coisa que a gente sempre bate muito na tecla. Se você quer vender sites por um preço aí justo, por um preço profissional, você precisa começar a botar isso na sua cabeça. Eu preciso entender a necessidade do cliente para entregar o que ele precisa e não necessariamente só o que ele me pediu ali para fazer. Isso é o que separa ali um bom profissional e um profissional meia boca que tem um monte aí no mercado. E se você quer ser um bom profissional, se inscreve aí no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixa um likezinho aí para ajudar esse vídeo aqui a ranquear no YouTube. E dito isso, vamos ver se funcionou. Vamos ver o que mudou aqui. Eu vou vir aqui em páginas. E aí sim, isso aqui tá uma bagunça porque eu uso esse site aqui para ficar fazendo um monte de teste e gravando tutorial para vocês. Mas ó, eu vou vir aqui em página inicial, 02, tá horrível esse nome, eu sei. E a outra conta tá até aberta aqui, mas eu vou clicar aqui em editar com o Elementor. Perceba que a gente ainda tem essa opção de editar com o Elementor, isso não sumiu. Logo de cara, ó, temos acesso aqui à edição do Elementor, mas você pode perceber que sumiram todos os widgets que estavam aqui, ó, não tá aparecendo nada. Ó, aqui também sumiram algumas opções dessa parte aqui de configurações, não tem nenhum widget, a gente só consegue, a gente não consegue mexer em nada aqui. Mas vamos lá para nossa galeria, ó, ela tá aqui intacta, tá funcionando. Eu vou clicar aqui em editar a nossa galeria e olha só que interessante, ele abriu uma das 3 abas que a gente sempre tem. Lembra? É sempre aqui, conteúdo, estilo e avançado. Estilo e avançado sumiram pra gente, a gente só consegue editar a parte de conteúdo. Ou seja, se o nosso cliente quiser, putz, cara, não faz sentido, não tem nada a ver esses logotipos aqui na galeria ou preciso trocar eles, ele pode vir aqui e excluir isso, por exemplo. Se ele achar que não faz sentido mais mostrar essas imagens nessa galeria, ou se ele quiser aqui alterar a ordem das fotos, quer que nesse caso aqui os sites fiquem em primeiro lugar do que as casas, ou até mesmo adicionar ou alterar a ordem aqui dessas fotos da galeria, ele vai conseguir ainda editar algumas coisinhas, de, por exemplo, o layout, o espaçamento, ele ainda consegue mexer em alguns pontos específicos de layout, mas ele não tem acesso total, o que já diminui bastante as chances dele mexer em algo que seja significativo, e até mesmo fica mais fácil, mais intuitivo para ele, do que ele consegue ou não mexer. Às vezes tem muita informação para ele e aqui a gente reduz consideravelmente a quantidade de informação. Mesma coisa que serve para os textos, ó, então ele conseguiria editar os textos, se tem algum link, qual que é o alinhamento, mesma coisa aqui para o botão, ele não consegue editar nada do estilo desse botão, mas se ele quiser mudar o call to action aqui, mudar o link que esse botão está direcionando, ele consegue fazer isso sem problema com esse acesso de editor. E é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Alexandre, espero que tenha sanado sua dúvida, e você aí que está assistindo no YouTube, espero também que tenha aberto sua cabeça e mostrado, putz, esse jeito aqui realmente é melhor para eu entregar o acesso para o meu cliente. Se te ajudou, deixa aqui embaixo, deixa suas dúvidas aqui embaixo também, a gente está sempre lendo seus comentários e tentando ajudar o máximo possível, de vez em quando eu gravo um vídeo ou outro explicando uma dúvida que seja recorrente, então deixa aí embaixo. E é isso aí, eu sou o Bruno da Escola de Sites e eu te vejo no próximo vídeo.